Doutor Jerônimo já está aqui conosco. Pedro, tem que fechar a porta ali, ó. Não, aqui não. Está interferindo. Fátima, Fátima, tá ouvindo? Estou ouvindo, Sheila. Doutor Rafael já está na sala, tá? Tá. Você dá início aí? Tá. Bom dia, gente, todos que estão aqui conosco conectados, tá? A gente já vai dar início.
Essa live ela está sendo gravada. As perguntas podem ser enviadas no chat, tanto do Zoom, tanto do YouTube. As pessoas podem assistir novamente depois. Então, a Sheila vai fazer a abertura, eu já vou passar para ela, e qualquer coisa vocês podem também manter o contato com a equipe da PDM nos celulares, mandar também suas dúvidas, tá bom? Sheila, é com você. Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados. Eu quero agradecer primeiramente à MN por abrir esse espaço de um momento para falarmos sobre assuntos importantes para o desenvolvimento social no estado de Mato Grosso. Então, quero agradecer ao presidente Léo por estar incentivando as ações da PDM e ser o nosso parceiro. O conselheiro nacional, Dr. Rafael, e o nosso conselheiro estadual dos direitos da pessoa idosa, a Letícia representa também a PDM no Conselho Estadual. Então, quero agradecer pela disponibilidade de estarmos falando sobre esse assunto a nível de Mato Grosso. Nosso conselheiro também estadual, o Mauro, que deve estar presente já, vai fazer uma fala daqui a pouquinho. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente relevante para os municípios, que é a organização de toda a rede de proteção e de garantia de direitos à pessoa idosa. Então, hoje nós fazemos esse movimento a nível de Estado para que a gente possa garantir todos os direitos dos idosos no nosso Estado, que a gente possa conseguir também organizar os conselhos municipais. Nós temos uma equipe que pode dar todo o suporte na regularização dos conselhos. E, neste momento, eu vou ler um pouquinho do currículo dos nossos convidados, né? O Dr. Rafael Franco Castelo Branco, ele é advogado, tem uma vasta experiência aí na advocacia, professor universitário, mestre em Direito Constitucional, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que está ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e é presidente da da Escola Superior da Advocacia, ESA Ceará, coordenador geral adjunto da comissão da OAB do Ceará também. Então, obrigada por estar presente neste momento. E daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre a Associação Nacional também. E eu quero falar um pouquinho sobre o Jerônimo Ureia. É administrador, advogado com especialização em gestão pública e direitos tributários, sócio do escritório Paes e Barros e Fortes Barreto Advogados, conselheiro e presidente em exercício do Conselho do Idoso de Cuiabá, membro da RENADE-MT, Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, membro da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB e conselheiro representante do CRAM, do CRAMT, né, CRAMT, no Conselho Municipal de Assistência Social de Cuiabá. Então, sejam bem-vindos, esse é o currículo dos nossos convidados. Fátima, eu gostaria que você conduzisse as próximas etapas dessa nossa live, desse nosso bate-papo, e fazer alguma complementação, de repente, sobre a nossa associação. Bem lembrado, Sheila. A APDM, a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios, né, tem mais de 30 anos de existência, tem como grandes parceiros aqui no estado de Mato Grosso, e devido à mudança de muitos gestores da assistência e a preocupação da realização das conferências municipais, que a APDM está promovendo essa live com o apoio do Conselho Nacional, do Conselho Estadual e também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, quem não conhece a PDM, mas a gente vai estar
ao longo da live, passando informações e deixando esse material, né? Mas o doutor Rafael, acho que é o nosso primeiro palestrante, ele vai trazer todas as informações necessárias, as dúvidas que os municípios estão para a realização dessa live. Nós aqui no estado estamos com 30 municípios ainda que precisam regularizar os conselhos, mas não impede a realização da conferência. Então, pode convidar aí nosso primeiro palestrante, Sheila, para dar início. Não sei se a Letícia vai querer falar alguma coisa. Letícia, da nossa equipe, nossa assistente social, gostaria de compor, falar alguma coisa que é representante também no Conselho Estadual? Então, acredito que daqui a pouco, se a Letícia precisava dar algum recado, ela entra. Então, eu gostaria de chamar para fazer a sua fala o doutor Rafael e ajudar os municípios também a se organizarem para essa conferência, né? A gente precisa realizar as conferências municipais, tirar ideias e sugestões dos municípios, levar aqui para o nosso estado e posteriormente na conferência nacional. Então, às vezes, grandes ações a nível nacional surgem de uma conferência municipal, de uma ideia que foi criada dentro do município. Doutor Rafael, seja bem-vindo. Rafael, liga o microfone do senhor. Oba, pronto, tá. Agora ok? Estão me ouvindo? Sim, Perfeito. Então, bom dia, Sheila. Bom dia, Jerônimo, né? Muito obrigado pela recepção. Gostaria, inicialmente, de, em nome do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que é órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, gostaria de agradecer o convite da Associação dos Municípios do Mato Grosso, na figura do presidente Léo, né? E aí estendo também a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios, a PDM, por esse solene convite, dizer que é uma honra estar aqui conversando com os municípios do Mato Grosso. A gente teve a oportunidade, ainda essa semana, de fazer uma reunião com todos os estados do Centro-Oeste, né? Nós tivemos representação do Conselho Estadual do Mato Grosso também presente, numa reunião agora recente, na terça-feira, e foi muito importante sentir o quanto os municípios do Mato Grosso têm buscado estar em contato permanente com os demais conselhos em torno da pauta do envelhecimento, né? Gostaria de cumprimentar e agradecer ao convite também da Fátima Dragoni, né? E agradecer a gentileza nesse convite. E gostaria também de aproveitar aqui no nome da Letícia, que foi mencionada, de cumprimentar a todos os assistentes sociais aqui presentes, né? Nós estamos aqui no nosso dia 15 de maio, que é o dia do ou da assistente social, né? E hoje é um dia importante não só para a profissão, mas eu acho que para toda a sociedade brasileira, pela importância que esses profissionais têm na concretude e no acesso a direitos, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Bom, já renovando todos os cumprimentos, dizer que a gente ficou com o encargo, né, o desafio de rapidamente falar um pouco sobre o cenário de conferências. E aí, antes mesmo de adentrar especificamente nessa, que é a nossa sexta conferência nacional, nós sempre fazemos uma reflexão que a Constituição brasileira, né, de 88, ela traz muito claramente, dentre os seus princípios basilares, dentre os seus principais princípios, o princípio da participação social. Nós tínhamos até 88 um cenário em que as políticas públicas, elas basicamente eram idealizadas pelo Estado, elas eram realizadas pelo Estado e elas eram fiscalizadas pelo próprio Estado. Então, até 88, lembremos que a gente vivenciava um momento pós-ditatorial, as participações, a participação da sociedade civil nesse monitoramento, nessa conferência, né, na análise
da efetividade dessas políticas públicas, elas eram muito restritas. Então, 88 ela é muito importante porque você tem no convite, você tem na Constituição um convite à sociedade civil organizada para que possa participar do controle, e não só do controle, mas também da idealização, das discussões dessas políticas públicas. E quando a gente fala especificamente de políticas públicas voltadas a pessoas idosas, nós temos no artigo 230 desse mesmo documento, que é a Constituição Federal, a atribuição ao Estado, à sociedade e à família dessa proteção integral de pessoas 60 mais, né? Então, nós, no decorrer dessa nossa rápida exposição que nós teremos aqui, é importante frisar que quando nós falamos da importância de defender os direitos de pessoas idosas, essa defesa ela não se restringe a pessoas que já têm 60 anos hoje. Nós lutamos para que pessoas de todas as idades possam envelhecer com dignidade. Até porque o envelhecimento ele é um processo. Todos nós que estamos aqui nessa live, nesse exato momento, estamos envelhecendo juntos. Então, a nossa luta é para que esse processo de envelhecimento seja um processo que permeie desde a infância, passando pela fase adulta e passando pela etapa 60 mais, que todo esse processo tenha os seus direitos garantidos, que todo esse processo tenha preservada as condições que a própria legislação prevê de direito à moradia, de direito à educação, de direito à saúde, de direito a transporte e todos os outros direitos preconizados pela Constituição Federal. Então, o controle social estabelecido por essa Constituição, ela prevê a criação de conselhos, e aí a maior parte dos conselhos a nível Brasil foi constituído somente após a Constituição de 88. Ela prevê outras participações populares, como a ação popular e outras ações, outras medidas que estão contidas no texto constitucional, e dentre elas, uma das formas de participação que é decorrente desse princípio da participação social são as conferências, né? E o que seriam essas conferências? É o momento em que o Estado e a sociedade civil organizada sentam lado a lado para, de fato, conferir, ou seja, para, de fato, analisar até que ponto nós estamos tendo os direitos de pessoas idosas. E aqui eu estou falando de conferência de pessoas idosas, mas conferências nós temos das mais variadas temáticas, né? Então, nós, enquanto Estado e enquanto sociedade civil, vamos sentar lado a lado para analisar quais são os desafios, quais são as potencialidades, em que pontos avançamos, em que pontos precisamos avançar na política pública ou no conjunto de políticas públicas voltadas ao envelhecimento. Então, esse processo, ele já aconteceu nacionalmente por 5 vezes, né? Nós estamos aqui na 6ª Conferência Nacional, e ele é um processo que, de norte a sul, dentro da heterogeneidade que marca a sociedade brasileira, vai acontecer ou já está acontecendo, né, em todos os estados, e é uma oportunidade para o colega que é idoso, sobretudo pessoas idosas, né, do município de Cáceres, por exemplo, no Mato Grosso, possam analisar qual é em que ponto a gente pode ainda avançar, em que ponto nós temos encontrado gargalos. Por exemplo, o profissional possa também contribuir a partir da sua vivência profissional, né? Possa o Estado analisar quais são as ações que são tidas naquele município, por exemplo, de Cuiabá, vai ser de fato importante a gente dar um maior apoio, ou prestigiar com maior protagonismo no decorrer desses próximos anos, né? Então, é um momento em que a pessoa idosa, sobretudo, e aí a pessoa idosa dentro da sua heterogeneidade, porque nós temos, por exemplo, no Mato Grosso, aqui, um estado em que muitas vezes envelhecer na capital e envelhecer no interior é totalmente diferente,
né? E é importante que essas políticas públicas enxerguem essa heterogeneidade. E aí é justamente nesse desafio que nós, enquanto conselhos, e aí o Conselho Nacional, em parceria com os conselhos estaduais, e em parceria com os conselhos municipais, e os gestores nas três esferas, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera nacional, tem esse desafio de promover essa discussão. Então, as conferências elas vão ocorrer, elas já estão ocorrendo, na realidade, em três esferas, né? Nós temos até junho do ano, até o final de junho desse ano, o prazo para estabelecermos as conferências municipais, inclusive no estado do Mato Grosso, a gente já tem conhecimento que nós estamos tendo já em vários municípios essas conferências municipais. Nós temos o prazo até agosto desse ano para realizarmos as conferências estaduais. Então, a Conferência do Mato Grosso, salvo engano, está agendada, se eu não me engano, para o dia 18, 19 e 20 de agosto. Posso estar equivocado aqui, estou fazendo de cabeça, mas tenho certeza, né, de que já está agendada para essas datas a Conferência do Mato Grosso. E a nossa Conferência Nacional, que vai ocorrer em Brasília, entre os dias 5 e 8 de novembro, certo? Todas essas conferências vão tratar de um mesmo assunto, né? Um tema central, que é o tema envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação, que é o tema geral. Então, vou repetir novamente: envelhecimento multicultural e democracia, a urgência por equidade, ou seja, igualdade, direitos e participação, né? Esse é o tema central da conferência. Então, nas três esferas, o tema central será o mesmo, né? E cada uma dessas conferências, ela será subdividida em alguns eixos, né? Em 5 eixos, para ser mais exato. Eu vou repetir aqui, né? Mas no material base, que é esse material que está disponível no site da conferência, que a organização do evento aqui vai disponibilizar também a vocês, vocês vão ter acesso, por exemplo, que no eixo 1 será discutido ou está sendo discutido o tema financiamento de políticas públicas para ampliação e garantia de direitos sociais. Então, não existe política pública se você não tem recurso para o exercício dessa política, né? Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, ele traz como tema o fortalecimento de políticas de proteção à vida, à saúde e ao acesso ao cuidado integral da pessoa idosa. Nós tivemos agora recentemente, no mês de dezembro, a aprovação de uma lei federal, né, que instituiu a nossa política nacional de cuidados. Nós temos uma sociedade que tem envelhecido e, por exemplo, no caso do Mato Grosso, em especial, esse envelhecimento ele tem sido rápido, tem sido mais rápido do que a média nacional nos últimos anos, né? Então, nós temos um desafio de que as políticas públicas possam acompanhar esse envelhecimento também de maneira equivalente. O eixo 3, que ele vai tratar sobre o tema proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa. Então, em especial nesse próximo mês de junho, né, nós teremos aí o nosso Junho Lilás, ou Junho Violeta, ou Junho Prata, a depender dos estados. Por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, existe uma lei instituindo o Julho Prata, né? Então, independente da coloração, o compromisso é o mesmo, que é o compromisso de que a gente possa discutir as formas de erradicação de violência dentro das suas mais diversas formas de expressão: violência patrimonial, violência física, violência sexual, violência institucional, enfim, todas as modalidades, formas de que a gente possa buscar a erradicação desse tipo de violência contra pessoas idosas e pessoas de todas as idades. O eixo 4 vai trazer o tema participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices. Então,
como nós trouxemos, nós temos um país muito heterogêneo. E dentro dessa heterogeneidade, as políticas públicas também precisam assegurar um olhar específico para as mais diversas formas de envelhecer. Nós temos aqui, por exemplo, dentro do próprio Mato Grosso, a experiência de envelhecer numa comunidade tradicional, numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola. O envelhecimento feminino, ele tem especificidades em relação ao envelhecimento masculino. Nós temos níveis de dependência também bastante heterogêneos, desde o perfil de pessoas idosas, por exemplo, a camadas que precisam ter um olhar específico, né? A questão das ILPIs, a questão dos centros-dias, dos centros de convivência e outras formas de acolhimento. Então, tudo isso vai ser discutido, por exemplo, nesse quarto e penúltimo eixo. E um quinto e último eixo que a gente sinalizou é a consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos de pessoas idosas como política de Estado brasileiro. Então, como nós ressaltamos, a Constituição Federal colocou a obrigação de que a sociedade civil possa, juntamente com o Estado, conduzir essas políticas públicas, discutir essas políticas públicas, avaliar o exercício dessas políticas. E os conselhos são, sem dúvida, um dos principais instrumentos. Então, nós temos aqui no Mato Grosso o nosso Conselho Estadual, e é um desafio permanente de todas e todos nós buscarmos fortalecer conselhos que já existem e criar conselhos aonde ainda não existe conselho, né? Então, por tudo isso, nós estaremos juntos discutindo na esfera municipal, né, na esfera estadual e na esfera nacional, todas essas temáticas. A ideia é que, por exemplo, nos municípios, nós possamos, a partir das discussões que serão travadas, sobretudo na plenária final e nos grupos, nos eixos, tirarmos deliberações, tirarmos propostas, né, para que essas propostas sejam levadas para as conferências, para a Conferência Estadual do Mato Grosso. Lá o Conselho Estadual do Mato Grosso vai sistematizar todas essas propostas que vão vir dos municípios e vão levar essas propostas para a Conferência Estadual, para que, a partir da Conferência Estadual, essas propostas sejam levadas para a nossa Conferência Nacional. E nós, lá no Conselho Nacional, vamos sistematizar todas essas contribuições que os estados farão, de todos os estados, para que a gente possa discutir na Conferência Nacional e fechar com chave de ouro o nosso cenário de conferências, com realmente propostas que serão consideradas prioritárias para o exercício de políticas públicas voltadas a pessoas idosas de todo o país, né? Então, para além das escolhas das propostas, nós teremos também a escolha dos delegados, das delegadas, das conferências municipais que irão participar da conferência estadual, né? Acredito que o Conselho Estadual do Mato Grosso já devem ter direcionado, né? Já devem ter passado alguns direcionamentos do quantitativo de quantos delegados e delegadas cada município vai ter direito de escolher, de indicar para a conferência estadual. E do estado do Mato Grosso, na conferência estadual, serão eleitos e eleitas 11 pessoas, 11 delegados e delegadas, para representar o estado do Mato Grosso como delegados na Conferência Nacional, né? Então, note, é uma oportunidade para que pessoas idosas e pessoas de todas as idades, mas que atuem na área do envelhecimento, possam apresentar seus nomes e, quem sabe, serem delegados, além da conferência municipal, da estadual e, quem sabe, até mesmo da conferência nacional. Esse processo, em especial, essa sexta edição, essa sexta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ela tem algumas especificidades, ela traz, nós buscamos construir algumas ações inéditas nos processos anteriores, né?
O que está dando certo, nós vamos manter, né? E o que precisa ser mudado e o que precisa ser implementado, nós estamos buscando mudar, nós estamos buscando inovar. Então, uma primeira inovação que nós criamos em relação aos outros processos é que nós estabelecemos a possibilidade da realização de conferências nacionais livres. Note, nós temos as conferências livres, que já havia situações, né, em outros processos conferenciais que realizavam, mas para além das conferências livres, nós criamos as conferências nacionais livres, que é a oportunidade, por exemplo, de que uma pessoa possa participar dessas conferências nacionais livres. Elas têm que acontecer com a participação de pessoas de pelo menos 3 regiões das 5 do país, então Centro-Oeste, Norte e Sul, Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul, né? Enfim, então elas podem ser realizadas dentro, óbvio, das temáticas que a Conferência Nacional também vai discutir, né? Mas ela vai ter a oportunidade de que sejam retirados delegados e delegadas das conferências nacionais livres direto para a Conferência Nacional. Ou seja, além da possibilidade de você ir como delegado, né, como um dos 11 delegados, né, ou até mesmo como convidado para a Conferência Nacional, você vai ter a oportunidade de também participar, realizar uma Conferência Nacional livre. Por exemplo, nós temos conferências nacionais livres sendo discutidas, provavelmente, em razão do envelhecimento feminino. Então, mulheres de todo o Brasil estão se organizando para construir uma conferência nacional livre para discutir o envelhecimento de mulheres, o envelhecimento feminino e as suas particularidades. Legal. Pessoas negras, né, estão também se articulando para tentar construir uma conferência nacional livre sobre o envelhecimento das populações negras. Então, e muitas outras conferências nacionais livres que estão sendo aí gestadas. Nós estamos com prazo até o dia 20 de maio, né? Ou seja, até semana que vem, para que as pessoas, as entidades, as organizações possam apresentar propostas de conferências nacionais livres, frisando que há essa necessidade de estabelecer uma presença de pelo menos 3 regiões, né, de 9 estados, de pessoas. Essas conferências podem acontecer virtuais ou presenciais ou híbridas, né? E você pode ter a oportunidade, inclusive, de apresentar sugestões para a Conferência Nacional, de apresentar candidatura e ser eleito como delegado, como delegada para a Conferência Nacional, mesmo não participando desse caminho convencional das conferências municipais, depois para as estaduais, depois para a nacional, né? Então, é uma grande inovação e é um grande convite, é uma grande oportunidade para que segmentos sociais que muitas vezes encontram barreiras nas conferências municipais, que é o que a gente tem procurado incentivar, a participação de idosos quilombolas, de idosos LGBT, para discutir, por exemplo, o envelhecimento, as velhices LGBTQIA+, instituir a participação de grupos indígenas também nas conferências municipais, estaduais e na nacional. Mas, para além dessa possibilidade, temos também a oportunidade da Conferência Nacional Livre, tá? Então, por último, pessoal, para ser atento aqui ao tempo que me foi passado, dizer que o Conselho Nacional está à disposição de contribuir, né? Nós temos, em relação ao Conselho Nacional, já cumprimentando aqui a conselheira Graciliana, que já visualizei aqui presente, é nossa conselheira nacional e está aqui presente e representa o coletivo indígena Waconã, e a gente cumprimenta e agradece aqui a presença. Nós, de fato, sinalizamos que esse momento é considerado um momento central para a nossa luta. É momento de reafirmarmos, por exemplo,
os 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa como uma grande conquista, né, que precisa ser garantida, que precisa ser efetivada, que precisa ser incentivada. É momento também para a gente reforçar a importância da Política Nacional do Idoso, a nossa PNI, que é a Lei 8842 de 94, que cumpre um papel muito importante para a nossa luta. É momento de reafirmarmos a importância do artigo 230 da Constituição, né? E que, na medida em que estabelece à sociedade, ao Estado e à família o dever de proteção integral à pessoa idosa. É momento de reafirmarmos a importância da ratificação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos de Pessoas Idosas, que é um documento que o Brasil foi o primeiro país a assinar no âmbito da OEA em 2015, e hoje, passado 10 anos dessa assinatura, o nosso Congresso Nacional ainda não ratificou esse documento, ou seja, ele não foi internalizado ainda juridicamente no nosso país, e principalmente é momento de nós reafirmarmos o compromisso dos municípios, né? Porque as pessoas vivem no município, né? Então, claro que existem as responsabilidades de todos os entes, né? Do Estado, da União, mas o município tem uma centralidade muito grande na vida das pessoas idosas. É no município que a pessoa idosa nasceu, é no município que a pessoa idosa muitas vezes viveu todo o seu ciclo de vida, e é no município onde as pessoas idosas vivenciam as potencialidades e os desafios de envelhecer num país, de fato, multicultural. Então, por tudo isso, né, a gente agradece mais uma vez aqui o convite. Quero me colocar à disposição, né, do que a gente puder contribuir, e quero dizer que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa está à disposição também nessa interação, juntamente com o Conselho Estadual do Mato Grosso e os conselhos municipais aqui presentes. Muito obrigado, né, e um bom dia a todas e todos. Nós que agradecemos, Rafael, pela sua contribuição, pela participação, principalmente do Conselho Nacional, numa fala para o Estado de Mato Grosso, da importância de realizarmos a conferência municipal, conferência estadual, e levarmos sugestões, ideias. E também quero te parabenizar pelo reconhecimento do assistente social. Eles são a linha de frente ali do serviço, eles que trazem as principais demandas para a gente, eles que às vezes vão até atrás ali na defensoria, fazem além do seu papel do serviço social para ajudar nessa garantia de direitos. Então, como ex-secretária de Assistência Social do município de Sinop, mas principalmente como presidente da Associação para o Desenvolvimento Social, a gente valoriza muito a atuação da equipe multidisciplinar e do assistente social. Então, obrigada por reconhecer também esse trabalho dos nossos profissionais. Eu quero chamar agora para fazer parte da nossa live e falar um pouquinho sobre o Conselho Municipal de Cuiabá. Ele está em exercício neste momento, o Jerônimo, para falar um pouquinho sobre o Conselho de Cuiabá, dar sua contribuição e também nos ajudar a organizar e fazer parte dessa conferência estadual, ajudar na condução também. Eu vejo que é importante a participação de todos, não só do Conselho Estadual, todo mundo tem o direito ali de participação, a PDM também tem a nossa representante, que se quiser contribuir também chamo de novo a Letícia, mas nesse momento, Jerônimo Ureia, seja bem-vindo. Bom dia. Pode falar. Só um minutinho, o Diego vai colocar um vídeo que ele pediu antes da fala dele. Da situação do que ocorreu da última conferência em 2019 até hoje. Temos para abrilhantar e para ilustrar essa análise duas grandes conquistas para a pessoa idosa em Cuiabá. Uma delas, que estava dentro das propostas de 2019, era a instalação de uma delegacia especializada do idoso, de combate à violência contra a pessoa idosa. Isso tornou-se realidade. Uma outra situação que também era muito cobrada por muitos anos, por mais de 10 anos, várias conferências, era uma ILPI pública, um asilo para a pessoa idosa dentro do Cuiabá público, que até o momento nós não temos. Recentemente, a semana passada, foi realmente efetivada a doação de um terreno pelo governo do Estado
para a construção dessa ILPI dentro de Cuiabá. Graças a uma ação do Conselho Municipal e do Ministério Público, fomos até o desembargador Orlando Perry, que daí desdobrou-se disso tudo. Já temos recursos, temos efetivamente o terreno. Enquanto conselheira, né, enquanto servidora da Secretaria e conselheira do CONDIP, a gente está sempre atuante aí, né, a parceria entre a Secretaria e o Conselho, nessas ações, todas as ações envolvendo, né, os conselhos, principalmente agora na 5ª conferência. E hoje estamos aqui no preparativo, né, da conferência municipal, né, de Cuiabá, com diversos idosos, falando de políticas públicas para toda a sociedade. Nós estamos numa sociedade que está indo para o envelhecimento. Então, se nós não cuidarmos dessa população, né, quem é que vai cuidar? Mas como nosso prefeito, nossa primeira-dama, já conhece a demanda dos idosos, tem dado todas as condições para que tenhamos melhorias, né, aqui nesse CCI, com os demais. Tanto a primeira-dama veio aqui esta semana para ouvir diretamente dos idosos qual eram as suas necessidades, os seus anseios, e já está no planejamento do prefeito, sim, a abertura de um novo CCI na região oeste. Deixa eu aberto, pode falar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos. Quero aqui agradecer à IBM, à PDM, na pessoa da senhora Sheila e da Fátima Dragoni. Cumprimentar o nosso presidente, o doutor Rafael, e dizer para vocês que o Conselho de Cuiabá está muito feliz de estar participando dessa live, com vistas a ajudar nos outros conselhos municipais. Dizer que realmente é difícil você conseguir financiamento para algumas situações com relação à política da pessoa idosa, e que Cuiabá não é diferente. Cuiabá nós estamos com uma situação de um decreto de calamidade financeira atualmente, mas nós conseguimos superar essa dificuldade financeira com a ajuda da prefeitura, especialmente a ajuda da Secretaria de Assistência Social, da qual os conselhos de direito da pessoa idosa geralmente são vinculados. O vídeo que apareceu antes da minha fala aí foi ontem, na pré-conferência no Centro de Convivência da Pessoa Idosa aqui do centro de Cuiabá. Nós faremos 3 mais pré-conferências, antecedendo a conferência dia 10 e 11, a conferência municipal. Só as conferências preparatórias. E como é que funciona isso, o pessoal do interior? Nós temos uma parceria muito forte com o Ministério Público aqui em Cuiabá. Eu acredito que no interior, nas cidades de porte médio, grande e pequenos, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Secretaria de Assistência Social são condições sine qua non para você ter um sucesso, ou pelo menos para você conseguir executar a conferência. As dificuldades delas existem, né? Aqui em Cuiabá superamos isso, inclusive com a ajuda do Fundo do Idoso, tá? Para conseguirmos dotar a conferência como realmente os idosos merecem, não é? Então, nesse primeiro momento, nós fizemos um levantamento das propostas que foram colocadas em 2019 e nós fizemos um apanhado com os idosos do que realmente se efetivou e o que não se conseguiu. Infelizmente, posso dizer, por Cuiabá, não se conseguiu muita coisa, chegamos aí a uns 30% a 40%, mas tivemos 2 grandes vitórias nesse sentido. Cuiabá, uma capital com quase 700 mil habitantes, não tinha, até há pouco tempo, uma delegacia especializada de combate à violência contra a pessoa idosa. Então, em 2019, essa foi uma das propostas que foram trazidas para esse contexto. E logramos, conseguimos, foi implantada uma delegacia, né? Aliás, até mudou um outro imóvel maior, consolidou-se ainda mais com mais agentes, mais um delegado, mais viaturas, e Cuiabá necessita muito. Infelizmente, essa delegacia, que, digamos, tem uns 2 ou 3 anos de atuação, já se encontra aí com mais de 600 inquéritos abertos, ou seja, a violência contra a pessoa idosa, ela existe e é grande. O
A outra situação que nós tivemos que propostas lá de 2019, e também foi da penúltima, que foi, acho que, se não me engano, 2014, era uma ILPI pública para Cuiabá. Nós não temos uma ILPI pública, nós temos uma demanda reprimida de mais de 50 idosos aguardando uma vaga numa ILPI filantrópica que é financiada, parte dela, com recursos do município. E, muito embora tenhamos impulsionado o Ministério Público lá atrás para entrarmos com uma ação civil pública contra o município, essa ação ela transitou em julgado, entramos com o MP entrou com a execução e mesmo assim não se conseguiu. Conseguimos, efetivamente, concluir essa etapa de implantarmos a CLP em Cuiabá com a ajuda do Ministério Público, que fomos atrás do desembargador Orlando Perry, e hoje é uma realidade no Cuiabá. Nós teremos sim uma ILPI pública com recursos e com o terreno, que tudo começou com uma ação do Conselho. No entretanto, tem que ser de mão dadas com o Ministério Público, não é? Então, Cuiabá tem esse exemplo, essa coisa de trabalharmos de mão dadas com o Ministério Público, principalmente. Você tem uma ideia, a palestra magna nossa aqui será proferida pelo procurador do idoso, Dr. José Antônio Borges, uma pessoa que atua fortemente nessa área, já atuou no Conselho da Criança e agora está atuando no idoso, né? Então, vocês têm nos municípios, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, e aí quero aproveitar o gancho e parabenizar todas as assistentes sociais aí presentes e que futuramente vão assistir esse vídeo. A assistente social, a Secretaria de Assistência Social também é uma peça fundamental para a efetivação da conferência, porque são eles que estão aí na frente de toda essa demanda dos direitos violados da pessoa idosa, não é? Então, Cuiabá, um trabalho forte, junto com a Secretaria de Assistência Social e seus técnicos, né, na sua grande maioria, assistentes sociais, que, aliás, foram eles que pegaram o Conselho, em parceria com o Conselho, mas a execução advém da Secretaria de Assistência Social dos municípios. Por quê? Porque os conselhos são formados paritariamente, são conselheiros governamentais e não governamentais. Via de regra, o conselheiro não governamental ele está ali exercendo sua cidadania como voluntário, né? E o servidor também ele não fica exclusivamente à disposição do conselho, eles têm outros afazeres, mas a junção dessas duas categorias, dos conselheiros e dos servidores da assistência social, você consegue efetivamente realizar a conferência, né? O local pode ser, por exemplo, no CREAS ou no CRAS, dependendo do tamanho, um município de porte pequeno, pode ser no CRAS, pode ser no auditório, vamos reunir os idosos ali que tenham aí alguma associação ou qualquer instituição que trabalhe com a política da pessoa idosa, não é? Com relação aos eixos, quero falar basicamente um pouco do que pensamos aqui, do que nós vimos ontem. O eixo 1, 2 e 3, todos os eixos eles são transversais, né? Financiamento das políticas públicas. Nós entendemos que tem que sair daqui do município, por exemplo, e é uma luta antiga do Conselho Municipal de Assistência Social, que é você conseguir fazer com que o financiamento do SUAS, por exemplo, seja o mesmo do SUS, que tenha um percentual garantido ali, do mínimo do bolo tributário municipal, como nós temos para a educação, 25%, como nós temos para a saúde, 17,5%, que tenhamos também para a assistência social. Eu não vejo outra possibilidade de você conseguir realmente o financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais, se não houver uma previsão legal do mínimo desse percentual para a assistência social. Porque quando você tem alguma deficiência financeira no município, o primeiro que corta é da assistência social. Pode cortar da saúde? Não. Pode cortar da educação? Também não, não é? Então, nós entendemos que esse financiamento ele tem que ser regulamentado, né?
E isso vale para esses três primeiros eixos, né? A proteção e enfrentamento contra qualquer forma de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa. Isso aí é um trabalho muito forte que o Conselho de Cuiabá faz, mas com a transversalidade das políticas. Nós temos um trabalho aqui que nós sempre estamos atualizando um fluxograma de atendimento do idoso vítima de violência. Que é quem? Que seja um trabalho transversal, Secretaria de Assistência Social, talvez a depender do direito que foi violado, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia do Idoso. Se você não tem Delegacia do Idoso aí, a delegacia que você tiver aí tem a competência para te ajudar nesse sentido. Mas esse fluxograma tem que ser pensado e ele tem que ser conversado nos municípios, né? Entre a Defensoria Pública, entre o Ministério Público, entre a Delegacia, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho. São esses entes que têm o dever de tutelar o direito do idoso. E lembrando sempre, o Conselho Municipal ele não é executor, ele é um órgão fiscalizador. No entretanto, ele tem o dever também de fazer com que essa transversalidade ela exista, não é? E a participação social e protagonismo, eixo 4. Isso é importante que os idosos tenham essa participação social, tenham esse protagonismo. Como advogado, eu vivo fomentando dentro de Cuiabá a criação de associações, né? Trago toda a documentação, um exemplo para eles, sento, elaboramos, realiza a primeira Assembleia Geral, assino e caminho para o cartório. Para quê? Para fomentar que os idosos tenham o seu protagonista, que os idosos sejam protagonistas do seu direito, né? O eixo 5, a consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direito da pessoa idosa como política de Estado. Eu vejo que os conselhos eles são muito vulneráveis, no sentido, quando se troca de gestão. Muitas vezes você tem ali no conselho uma equipe toda já pronta, toda já capacitada, e você dá 2 passos para trás quando se troca a gestão do município, porque não se pensa em manter, pelo menos, os servidores efetivos naqueles cargos de conselheiro, né? E para que realmente esse fortalecimento aconteça, eu acho que a sociedade civil ela tem que ser capacitada, ela tem que ser efetivamente participativa, porque eu vejo, por exemplo, aqui em Cuiabá, poucas instituições que trabalham com a política da pessoa idosa. Então, eu acho que o papel do Conselho também é fortalecer a sociedade civil organizada. Eu acredito que existe um tripé para esse fortalecimento, que é o primeiro, a sociedade civil organizada está presente e participativa, o Conselho ser respeitado e forte dentro do município, e por último, esse trabalho que a PDM e a EME faz no Mato Grosso todo, que é a campanha de arrecadação para os fundos. Esse tripé ele é fundamental. Então, se você tem um conselho, uma sociedade civil forte dentro do seu município, meu município é pequeno, mas você tem pelo menos 3 associações que trabalham com idoso, pode trabalhar com idoso, pode trabalhar com criança, pode trabalhar com qualquer tipo de violência, mas que efetivamente trabalhe com a política do idoso. 3, 4, 5 associações, entidades para você ter. E a captação de recursos para os fundos é fundamental. É isso que vai fazer com que os municípios, com que os conselhos municipais se fortaleçam. Cuiabá vem, desde 2016, trabalhando a questão do fundo. Não estamos no patamar que queremos. Estamos aí construindo uma parceria hoje com a PDM, que nós acreditamos que vai dar muitos frutos futuramente. Mas era isso, eu quero colocar à disposição os municípios, através da PDM, né? Vocês podem fazer contato comigo pelo meu telefone, que é o 659-8115-0447, e o meu e-mail, que é jeronimorei@gmail.com. Eu vou deixar ali na barra de comunicação que tem do lado, para vocês terem todo esse acesso. Mais uma vez, agradecer a Fátima pelo convite, a PDM na pessoa da senhora Sheila, e também o nosso presidente nacional, o Rafael. Deixar aí, Rafael, o convite para você vir participar da abertura da nossa conferência, que será no dia 10 de junho,
está feito o seu convite para vocês, e a PDM e a MM já são parceiros nossos nessa conferência. No mais, obrigado a todos, um forte abraço. Nós que agradecemos, Jerônimo, pela sua participação e por todo o trabalho que você tem feito, todo o Conselho Municipal de Cuiabá tem feito pela defesa da pessoa idosa aí do município de Cuiabá e nos ajudando também a nível de estado, né? Ajudando os municípios menores. Caso tenha alguma dúvida, eu acredito que podem estar visitando Cuiabá, trocando algumas experiências e principalmente com a contribuição do Conselho de Cuiabá, eles possam realizar tanto a estruturação dos seus conselhos municipais, mas quanto efetivamente realizar as conferências municipais. Tem pergunta das pessoas que estão nos acompanhando, e eu acredito que essa pergunta é mais direcionada para o Dr. Rafael. São várias perguntas, vamos iniciar com o prazo da conferência. Existe possibilidade da prorrogação desse prazo? Haverá alguma prorrogação? Tem algo previsto? Outra pergunta, o município que não tem o conselho municipal de direito da pessoa idosa, ele pode realizar a sua conferência municipal ou não? Municípios que não têm o fundo, como podem mandar os seus conselheiros para a conferência estadual? Aí já é mais direcionado à estrutura financeira do conselho municipal e do município. Ela pode, se ela não tem o fundo municipal instituído, não tem recurso ali em conta, qual é a outra alternativa financeira que ela possa estar utilizando para direcionar os seus conselheiros até Cuiabá? Doutor Rafael, se puder contribuir, são 3 perguntinhas. Prazo, conselho municipal, se o município não tiver, ele pode fazer a conferência, e a situação financeira, se não tiver recurso no fundo, se não tiver fundo instituído. Perfeito. Muito obrigado, Sheila. Obrigado a quem fez as perguntas, né? E até vou complementar, aproveitando aqui a deixa das perguntas, queria deixar aqui o nosso e-mail da nossa comissão, né? Além eu estou aqui presente, a Graciliana, colega também, conselheira nacional, está aqui presente, a gente saúda mais uma vez, e o José Barbosa, que representa na Comissão Organizadora Nacional os conselhos municipais, que ele é de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, está aqui também presente, né? Então, nós temos um e-mail, que é o e-mail 6conadip, eu vou até colocar aqui no chat, 6conadip, arroba MDH, que é Ministério dos Direitos Humanos, .gov.br, certo? Esse e-mail é o e-mail oficial da nossa Comissão Organizadora Nacional, né? Então, há alguma dúvida, algum questionamento que, de repente, a gente pode não ter falado ou falou muito rápido, pode também ser feito para que tenha uma resposta formal, né, da nossa Comissão Organizadora Nacional. E o e-mail e o telefone do Conselho Nacional é o DDD 61, também vou colocar aqui no chat, 20 27 30 14, certo? DDD 61 20 27 30 14. Bom, em relação aos questionamentos, primeiro em relação à questão do prazo. Os prazos foram estabelecidos por uma resolução do Conselho Nacional, né? Até o final de junho para as conferências municipais, até o final de agosto para as conferências estaduais e o prazo de novembro, de 5 a 8 de novembro, a nossa conferência nacional, né? Num primeiro momento, não há realmente nenhum direcionamento oficial no sentido de prorrogação desses prazos, né? Mas que, caso algum município queira sugerir alguma prorrogação, por exemplo, de 5 dias, de 10 dias, sei lá, assim, dependendo da realidade do município, que seja encaminhado o pedido ao Conselho Estadual de Vinculação, no nosso caso, o Conselho Estadual do Mato Grosso, para que o Conselho Estadual possa analisar essa possibilidade,
certo? Em geral, até o presente momento, de maneira oficial, não há nenhuma possibilidade de prorrogação. Mas se houver alguma situação peculiar, alguma questão específica, o Conselho Municipal pode, eventualmente, mandar o questionamento para o Conselho Estadual, para que o Conselho possa analisar realmente se há possibilidade, porque, assim, o Conselho Estadual vai receber todas as propostas das conferências municipais, sistematizar essas propostas para que possa utilizar na conferência estadual, que vai ser, salvo engano, dia 18, 19 e 20, aí no Mato Grosso. 18, 19 e 20 de agosto, né? Então, havendo essa possibilidade, o Conselho Estadual pode, eventualmente, analisar. Em relação ao segundo ponto, se municípios que não têm conselhos ativos, se podem realizar conferências? Podem, certo? Na verdade, a conferência ela é uma discussão da sociedade daquele município. O ideal é que os conselhos municipais, os municípios que não têm conselhos municipais ativos, muitos, dezenas, centenas, talvez até milhares pelo Brasil, estão recriando a composição dos seus conselhos municipais, porque é óbvio que uma conferência municipal com né? Mas caso não tenha essa possibilidade, há sim a possibilidade de que seja realizada uma conferência, ou até mesmo nós temos a oportunidade também das conferências intermunicipais, né? Ou regionais, quando você tem um consórcio de municípios mais próximos que se juntam para fazer a conferência naquela região, certo? E a terceira e última pergunta, que é em relação aos fundos, no caso, para aqueles municípios que não têm, por exemplo, fundo, ou que o fundo não está operando, né? E aí foi perguntado se teria alguma possibilidade de ter um apoio para a viagem, né? O deslocamento do conselheiro, dos delegados municipais à conferência estadual. Bom, nesse caso, o ideal é que seja articulado junto à secretaria da pasta, né, que se fica na prefeitura a pauta do idoso. Nesse sentido, eu queria até propor aqui a associação, tanto a AMM como também a PDM, que também seria muito importante um diálogo com o COEGEMAS, né, que é o nosso colegiado dos gestores municipais de assistência social, porque a grande parte dos municípios brasileiros, a pasta da pessoa idosa fica vinculada à pasta da assistência. E o apoio, a sensibilização desses gestores, nesse sentido, será fundamental para que a gente possa garantir delegação de todos os municípios na Conferência Estadual do Mato Grosso. Eu queria só aproveitar esse último ponto para também informar a todos e todas que o Conselho Nacional está oficiando todos os governadores, nós oficiamos todos os secretários de Estado, todos os conselhos estaduais, né? Mas estamos também oficiando todos os governadores sobre a importância do apoio do governo na realização dessas conferências, né? Repisando a questão de que o censo de 2022 apontou um grande crescimento populacional. No caso específico do Mato Grosso, nós temos uma população que no último censo de 2010 ainda era uma população muito, muito jovem, mas que em 2022 já apontou para uma sociedade, né, mais envelhecida. Então, é necessário que a gente tenha não só uma conferência municipal de Cuiabá, e eu gostaria de parabenizar, né, o doutor Jerônimo aí pelo trabalho que está sendo feito, mas não só de Cuiabá a conferência estadual do Mato Grosso é muito boa, mas principalmente é fundamental que a gente tenha no interior do estado fortalecida essa política de conferências para que a gente possa garantir esse protagonismo da discussão de pessoas idosas dentro de um cenário de uma população do Mato Grosso que tem realmente crescido no quantitativo de pessoas idosas. Recentemente eu tive um bom contato também com o presidente Zandir, né, que é o presidente do Conselho do Mato Grosso,
E ele repisando essa necessidade realmente da gente fortalecer essa cultura das conferências, e eu já mais uma vez ratifico o nosso compromisso enquanto Conselho Nacional de fortalecer ainda mais esse diálogo com o Conselho Municipal de Cuiabá, com os conselhos municipais do interior, né, e com o Conselho Estadual do Mato Grosso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. É muito importante essas informações, essas respostas, né? A PDM aqui tem grande parceria também com o colegiado de gestores, né? Nós funcionamos no mesmo espaço aqui junto na MM. A PDM vai estar encaminhando, recebeu do Conselho Estadual, né, todos esses materiais, se a gente está com esse material, vai reforçar junto com a Secretaria de Assistência da importância desses delegados, esses delegados participarem, né, da conferência estadual e posterior da nacional, tá? A nossa presidente Sheila, ela está em Sorriso, num outro evento dos conselhos tutelares, né? E ela, nesse momento, está ministrando a palestra, pediu para me dar continuidade. Eu vou convidar agora o conselheiro do CDDIP, né? Nosso grande parceiro, Mauro César, para poder fazer a fala dele também. E se alguém tiver mais algumas dúvidas também, pode estar. Estamos com mais de 50% dos municípios conosco conectados, e muitos que não vão poder estar conectados agora vão assistir depois essa live. Com certeza vai ajudar no fortalecimento, e vamos estar lado a lado aí com o Conselho Estadual para garantir que os 142 municípios consigam fazer as suas conferências. E estamos até discutindo de uma conferência livre aqui da Baixada Cuiabana, junto com a presidente, para poder fortalecer esse trabalho. Então, Mauro, a palavra é com você, meu querido. Está com a câmera dele está desligada. Só que abriu. Muda aqui para mim, por favor. Pede para ele aqui. Agora apareceu. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, agradecer o convite da Associação Mato Grossense dos Municípios para que o Conselho Estadual pudesse fazer essa fala juntamente com a Associação das Primeiras-Damas, né, do Estado de Mato Grosso, na pessoa da presidente Sheila, e da nossa conselheira Letícia, que representa a PDM junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu vou fazer aqui um breve panorama sobre a conferência estadual, a 6ª Conferência Nacional e a 6ª Conferência Estadual de Mato Grosso, que está marcada para os dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no espaço do CDL. Já está, esse processo todo já está finalizado junto à Secretaria de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, CETASC. Nós estamos aguardando apenas a conclusão do cronograma que o presidente Rafael mencionou, né, que é o mês de junho, é o prazo final para a realização das conferências municipais. Nós estamos nessa grande mobilização desde o advento da portaria de 26 de dezembro de 2024, a portaria 1593, da ministra dos Direitos Humanos, que convocou a 6ª Conferência Nacional e, consequência, conferências estaduais, municipais, e implementando esse novo mecanismo que é as conferências livres, que os municípios podem aderir ou não na sua realização. Nós distribuímos para todos os municípios, então logo tomamos conhecimento desses documentos de orientações gerais encaminhados pelo Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Nós encaminhamos para todos os municípios, constituímos um grupo
no WhatsApp, hoje com mais de 100 municípios, né, receberam todas essas orientações. O Conselho Estadual realizou algumas lives, né, para orientar os municípios a respeito desse processo conferencial, né, desse 6º processo conferencial, e disponibilizou, através da Secretaria Executiva do CDDIP, na pessoa da Fernanda e da Melissa, que são as duas secretárias que atendem o Conselho Estadual, disponibilizou diversos documentos de orientações a respeito de como realizar a conferência, como convocar as conferências municipais, né? Toda a documentação inerente à realização das conferências, né? Da Conferência Municipal. O panorama de momento, nós temos, dos 142 municípios de Mato Grosso, nós temos 51 municípios que confirmaram a realização de suas conferências, alguns inclusive já realizaram. Isso é preocupante, porque representa apenas 35% do número de municípios. E aí nós chegamos a algumas conclusões. Muitos municípios, devido à nova gestão, ainda não fizeram a recomposição dos seus conselhos municipais. Ainda tem município que está com composição da gestão passada, nos municípios que houve troca de gestores municipais. Então, é um pedido que o Conselho já reiterou para todos os municípios que promovam essa recomposição dos conselhos municipais, tanto da sociedade civil, né, chamando a sociedade civil para indicar os seus representantes, e a parte governamental também, né, indicando quais são as secretarias, os seus conselheiros, para que esse processo de conferência, porque inclusive é parte do eixo 5 da Conferência Estadual e da Conferência Nacional, a discussão, né, da implementação, da implantação em alguns casos, alguns municípios, por exemplo, Mato Grosso tem um município recém-emancipado, que é Boa Esperança do Norte, que precisa implantar o seu Conselho Municipal da Pessoa Idosa, precisa implantar o fundo, né, implementar a campanha de arrecadação do imposto de renda, que finaliza agora, dia 30 de maio. Né? E aí uma boa notícia, porque o Fundo Estadual de Mato Grosso está regularizado, consta do formulário de declaração do imposto de renda para 2025 e está apto a receber, inclusive, doações de destinações de recursos da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, o que nos preocupa nesse momento é essa baixa adesão, e aí o presidente do Conselho Nacional, o Rafael, disse que encaminhou expediente para o governador, né, para as secretárias. Nós temos incentivado os municípios que nos procuram lá no Conselho da Pessoa Idosa a regularizar os seus conselhos, porque nós temos uma questão da legalidade, né? Nós temos que realizar despesas com hospedagem, com alimentação, né, com diversos outros itens que exige a realização de uma conferência. E para que nós não tenhamos problemas de prestação de contas, esses conselheiros que vierem para poder participar como delegado, eles precisam estar nomeados pelo prefeito municipal. Então, ele tem que estar... o Conselho Municipal da Pessoa Idosa precisa estar regularizado dentro do município para ele poder fazer a sua conferência, eleger os seus delegados e encaminhar o relatório para a Conferência Estadual. Esse relatório, segundo o cronograma estabelecido pelo Conselho Nacional, como eu disse agora há pouco, ele finaliza em junho, né? E aí nós temos um cronograma do Conselho Estadual que, em julho, nós faremos a sistematização de todas as propostas encaminhadas e, em agosto, né, no dia 20, 21 e 22 de agosto, esse relatório geral das conferências municipais, com suas propostas, serão discutidas durante a realização da Conferência Estadual.
Então, é preciso que o município esteja atento com essa questão da legalidade, porque, inclusive, o deslocamento de conselheiros com diária, com passagem, isso só pode ser realizado com conselheiros formalmente nomeados pelo prefeito municipal, né? Até para que não tenha nenhuma surpresa aí na sequência. Então, a gente faz esse alerta, né? Já vem fazendo esse alerta desde janeiro, fazendo uma intensa mobilização através da Secretaria Executiva do Conselho Estadual para que os municípios possam regularizar os seus conselhos municipais da pessoa idosa e realizar, na sequência, a conferência estadual, a conferência municipal, escolhendo os seus delegados e participar da conferência estadual e, se for o caso, eleitos delegados vão para a conferência nacional. Como o presidente do conselho disse aí, Mato Grosso tem apenas 11 vagas para a conferência nacional. Elas já foram objeto de discussão na comissão constituída para organizar a conferência estadual. O Conselho Nacional já foi informado da constituição dessa comissão, ela já vem trabalhando nesse sentido, e nós esperamos que os municípios realizem as suas conferências, elejam seus delegados. Esses delegados são 2 delegados por município, sendo um representante do poder público, presente no conselho, e um representante da sociedade civil, também formalmente nomeado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Até, como eu já disse, pela questão jurídica das despesas que vão ser necessárias, que serão realizadas com esses conselheiros em deslocamento aqui na capital, né, com a hospedagem, alimentação e outras questões. Então, eu gostaria de acrescentar, nós estamos empenhados na realização dessa conferência, estamos com a organização da conferência estadual já em estágio bem avançado, né? Já temos o local definido, já temos toda a infraestrutura necessária para bem receber os conselheiros que forem, os delegados, aliás, que forem eleitos nas suas conferências municipais e possam estar conosco aqui debatendo esse tema tão importante que é do envelhecimento saudável. Eu acredito que nós vamos conseguir realizar em 2025 uma grande conferência e vamos formar a nossa delegação para participar da Conferência Nacional em Brasília. Tá? Esse momento é um momento muito especial. A gente entende que o processo de recomposição dos conselhos, depois de um período complicado como foi 2020 e 2022, que é o processo da pandemia, onde a gente teve uma situação muito grave no mundo, isso impactou, de certa forma, na regularização dos conselhos municipais, né? Nós não podíamos nos reunir, nós não podíamos nos aproximar, né? E agora está sendo retomado esse processo lentamente e a gente precisa, o mais urgentemente possível, regularizar essa situação do Conselho, porque o Conselho é o órgão que propõe a política pública de proteção às pessoas idosas. Conforme o presidente do Conselho Municipal de Cuiabá já informou, nós estamos com algumas políticas aí de atenção à pessoa idosa em processo já bastante adiantado, com a construção de uma ILPI aqui na capital, né? Porque o que nós temos é uma instituição, uma fundação privada que atende as pessoas idosas, e com o apoio do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Conselho Estadual, do Governo do Estado, né? Nós estamos com esse processo aí de construção já bem adiantado, né? Nesse sentido de poder proporcionar às pessoas idosas que muitas vezes são abandonados pela família, né? Esquecidos pela família, nos diversas ILPIs que a gente tem aí nos municípios, e precisam do amparo, precisam da proteção do Estado. Então, isso está sendo feito
de uma forma bastante acelerada lá por parte do Tribunal de Justiça, né, no sentido de garantir essa proteção. Então, nós gostaríamos ainda de deixar o telefone de contato do Conselho Estadual, que é o 659 9235 1042. Esse é o celular de contato da Secretaria Executiva do Conselho para quaisquer esclarecimentos. Aqueles municípios que ainda não estão no grupo da conferência, porque nós estamos com 2 grupos no WhatsApp criado, um especificamente dos conselhos municipais em contato com o Conselho Estadual e um especificamente só para tratar de assuntos das conferências municipais, da Conferência Estadual, que foi criado aí pela Secretaria Executiva. O nosso e-mail de contato, depois eu deixo no chat aí também, é o cddip@cetasc.mt.gov.br. Então, nós esperamos aí poder realizar essa conferência no mês de agosto de uma forma bastante alegre, né? Como sempre a gente faz com qualquer atividade que envolva a pessoa idosa, sempre tem muita alegria, muita disposição, né, para poder concluir esse processo das conferências aqui a nível de Mato Grosso. E finalizando, agradecendo ao convite, né, da Fátima, da Letícia, que é a nossa conselheira lá no Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Nós gostaríamos também de convidar todos os interessados para o dia 26 de junho, de 8 às 16 horas, lá no espaço do CDL, nós vamos realizar o 4º encontro do Junho Violeta. Tá? Então, nós já encaminhamos no grupo da conferência, já encaminhamos no grupo dos conselhos municipais. Aqueles que necessitarem do convite, do link de acesso para poder fazer a sua inscrição, né, é só entrar em contato nesse celular, solicitar para Fernanda ou para a Melissa, que elas vão encaminhar o convite para participar conosco desse momento também importante em defesa da pessoa idosa. Tá bom? Então, no mais, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade de poder estar dialogando aí com todos os municípios e me coloco à disposição para algum esclarecimento que for necessário. Obrigado, Fátima. Obrigada, Mauro. É grande, valiosa sua contribuição e a gente está aqui, a PDM está para somar, né? Queremos aí que aumente o número de municípios aí realizando sua conferência municipais para eleger os delegados. Veio uma pergunta aqui, Mauro, não sei se é para você, se é para o doutor Rafael também, vocês podem estar respondendo, referente ao delegado. Vai ser eleito 2 delegados, um representante do poder público e um que vai ser eleito na conferência. Necessariamente ele não precisa ser conselheiro, né? Porque até então a dúvida é que os municípios, que os conselhos ainda estão em fase de regularização, possam fazer sua conferência. Eu não sei se é você, doutor Rafael, pode estar esclarecendo essas dúvidas para os municípios aqui conosco conectados. Bom, na verdade, o Conselho Estadual, junto com a comissão organizadora, ela reuniu e deliberou com a aprovação do plenário do Conselho, que seriam 2 delegados, né? Um governamental e um da sociedade civil, eleito pelos conselhos presentes no Conselho Municipal, né? Diante dessa informação que o doutor Rafael passou aí, no momento da fala dele, eu fico com uma preocupação quanto à questão da legalidade. Porque aqui, no momento da conferência, nós só podemos realizar despesas com conselheiros formalmente nomeados como conselheiro municipal eleito pela conferência, né, para que ele possa ingressar na hospedagem, ser
membro da conferência exatamente como delegado eleito, tá? Aí nós temos essa preocupação, porque o Conselho Estadual ele não pode realizar despesa com conselheiros que não são formalmente eleitos no município. Então, daí a preocupação que o Conselho Estadual pontuou na reunião da comissão, né, de que esses conselheiros que forem eleitos, delegados na conferência, eles têm que obrigatoriamente ser participante da conferência municipal, não vai se eleger conselheiro fora da conferência municipal. Então, eles têm que se apresentar na conferência como conselheiros do Conselho Municipal, do segmento governamental ou do segmento sociedade civil, para que possam participar da conferência estadual. Mauro, Jerônimo está falando, tudo bom? Bom dia, como é que você está? Só um adendo que você falou na questão da IRP de Cuiabá, você só esqueceu de mencionar que teve aí também um aporte de 30 milhões da falecida deputada federal Amália Franco, e o Conselho Municipal esteve à frente de todas essas tratativas, né? Inclusive, essa IRPI é fruto da penúltima conferência nossa aqui de Cuiabá, em 2014. Pelo que você está dizendo, o delegado ele só poderá participar, ou, na primeira hipótese, se ele for servidor público, né? E na segunda hipótese, se ele for da sociedade civil, desde que faça parte do conselho. E o idoso usuário? E o usuário em si? Doutor Rafael, Eu também me inscrevo, né? Até para me fazer claro, porque é o seguinte, na nossa intervenção, a gente disse que há a possibilidade de realização de conferência, e o seguinte, na realidade, há a possibilidade sim, aí eu endosso a pergunta que o doutor Jerônimo traz, de que uma pessoa não conselheira municipal possa ser eleito como delegado do município na conferência para que possa representar na conferência estadual. Então, vamos utilizar um exemplo. Imaginemos aqui o município de Sinop, né, no Mato Grosso. Na conferência municipal de Sinop, vamos imaginar que uma pessoa idosa, não conselheira do conselho, né, que não faz parte do conselho municipal, não é conselheira, mas se apresenta candidatura para que seja escolhida delegada. Essa pessoa, ela pode sim ser delegada na conferência estadual, certo? Mesmo sem ser conselheira municipal, né? Desde que ela seja regularmente eleita na conferência, né? No ato da conferência municipal. Então, realmente essa percepção, esse ponto específico que o doutor Jerônimo traz, ele tem razão, né, ao afirmar que mesmo não sendo conselheiro ou conselheira municipal, desde que eleito na sua conferência, você tem sim regularidade, pode sim participar como delegado na conferência estadual e quem sabe até mesmo na nacional, tá bom? É só esse pequeno ajuste aí. Talvez eu não tenha me feito claro na primeira intervenção, né? E parabenizar o Mauro aí também pela exposição muito, muito boa e o colega doutor Jerônimo. Muito obrigado. Acho que foi esclarecido todas as dúvidas. Tem mais uma dúvida? Só para os municípios. Aquele município que tem o fundo, que tem aquela urgência de se gastar, a Lei 13.019, ela permite que o município faça uma compra direta através da dispensa do edital. Está previsto ali no artigo, estou pegando aqui, salvo engano, o artigo 40, que dispensa o edital de financiamento para fazer toda a tramitação do recurso, né, doutor Rafael, para a gente poder ter mais agilidade nesse sentido. Me fugiu agora o número do artigo, mas, salvo engano, é a Lei 3.019 que faz toda essa gestão do recurso do fundo. Está previsto ali no artigo 30, a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público, no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços da educação, saúde e assistência social, desde que
executadas por organização da sociedade civil previamente cadastrada nos órgãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele município que tem o fundo, como é que eu vou fazer isso? Então, esse artigo 30 dá a possibilidade do município fazer a dispensa do edital, né, e, através de um projeto, lançar mão de uma parte desse recurso para que os conselheiros possam ir, digamos, na conferência estadual. É um exemplo que a gente está dando aqui, ou até mesmo, doutor Rafael, para a Conferência Nacional, porque é o recurso do fundo que pode e deverá ser usado para esse fim, sobretudo para a conferência, que é um evento importantíssimo para a política, que vai servir de bússola para os próximos anos para os governantes, não é verdade? E também a PDM vai, junto com a MM, estar dando toda essa orientação técnica da utilização do recurso, tanto do fundo quanto recurso próprio, para custear. E também já teve conferência anteriores, Mauro, que teve um delegado que era usuário do CCIs, aqui do Marinês, né? E ele foi eleito delegado municipal, depois estadual e depois nacional, e defendeu a proposta da inclusão do Fundo do Idoso no programa do Imposto de Renda. Então, de pessoa física, né, que não tinha, né? Então, foi uma luta aqui de Mato Grosso defendida na nacional. E a PDM, juntamente com a MM, sou contadora, e nós temos uma equipe aqui, a gente vai estar auxiliando os municípios nesses custeios, na vinda desses delegados, estaremos dando todo esse apoio nesse sentido. O demais, como não tem mais pergunta, eu quero agradecer, em nome da presidente da PDM, Sheila Pedroso, ao Rafael, que se dispôs a estar conosco, ao Mauro, conselheiro aí do CDDIP, né, ao Conselho Estadual, que é grande parceiro, e a PDM está lá para somar, né, e ajudar que os gestores realizem essas conferências, ao Jerônimo, presidente do Conselho Municipal de Cuiabá. Então, e agradecer a todos vocês que estão conosco conectados, divulguem para os demais conselheiros, para que entendam também, realizem suas conferências e sucesso e até a nacional, doutor Rafael. As considerações finais do senhor também, e do Jerônimo e do Mauro. E, na verdade, mais uma vez agradecer, né, cumprimentar o Conselho Estadual na figura do Mauro, o Conselho Municipal na figura do Dr. Jerônimo, né, cumprimentar a AMM pela excelente iniciativa de diálogo permanente com os municípios, a PDM também, nessa parceria já de muito tempo com os municípios mato-grossenses. Dizer que a gente está muito entusiasmado, né? Nós temos tido bons feedbacks nível Brasil. Nós estive agora pessoalmente na conferência de Manaus, né? Então, é muito bom a gente ver o Brasil dentro da sua heterogeneidade da sua extensão continental, como um todo está discutindo o envelhecimento. Fico feliz aí de saber que nós já temos mais de 50 municípios no Mato Grosso já realizando ou organizando as suas conferências municipais. Acredito que esse número, inclusive, vai aumentar, né, no decorrer dos próximos dias. E também dizer que a gente está à disposição, né? Para além da questão das conferências, nós estamos com muitos outros desafios nacionais também. Estamos aí atingindo uma marca histórica. Se Deus quiser, no mês de junho, nós chegaremos a 4.000 municípios brasileiros com conselhos municipais de pessoas idosas ativos, que inclusive isso vai ser a marca, pela primeira vez a gente vai alcançar esse número, e eu espero que a gente possa realmente ter outros momentos, quem sabe até presencial mais à frente aí, e discutir tanto o cenário de conferência, como também outras pautas de interesse nacional, né? Muito obrigado e estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Fátima. Em seu nome, aí, a gente agradece o convite de todas e todos. Muito obrigado. Pode falar, Jerônimo. Quero Seu áudio está desligado. Agora melhor. Agradecer aí o convite da Fátima, foi um prazer conhecer o doutor Rafael. Estender aqui, fica aí meu convite, doutor Rafael, para você participar aqui da conferência de Cuiabá, né, dia 10 de junho. Dizer aos outros participantes que Cuiabá tem um conselho atuante, estamos desde 2016, quando foi regulamentado o fundo de Cuiabá, nós
estamos com o fundo operante desde essa data, temos grandes enfrentamentos a realizar. No entretanto, com a ajuda agora, que sempre tivemos da PDM, da MM, a tendência nossa é crescer cada vez mais. E colocar aí o Conselho de Cuiabá, aos colegas aí do interior, quando vierem a Cuiabá, estamos à disposição. Vamos lá para vocês conhecerem o nosso dia a dia, a nossa rotina, e nos colocamos à disposição. Mais uma vez, obrigado, um abraço a todos. Mauro, suas considerações finais? Apenas agradecer a MM, a PDM, né, na pessoa da presidente Sheila, pela parceria com o Conselho Estadual, né, como membro do Conselho, e dizer que o Conselho está à disposição para qualquer esclarecimento, juntamente com a Fernanda e com a Melissa. Obrigado. Gente, vamos abrir as câmeras aí para gente, quem tiver fechado, para a gente tirar uma foto para os registros. Vai conseguir? Aí, dá para tirar? Só vamos tirar uma fotinha aí para registro. Aí, doutor Rafael. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Pode pedir para encerrar. Quer pedir para encerrar?